A gente vai mudar de assunto, a gente continua em economia brasileira, porque as federações que representam os produtores de arroz do Rio Grande do Sul acusam a Conab, o órgão federal, de calcular uma produção maior do que a realmente esperada em 2025, com o objetivo de interferir no valor do grão. A reportagem é de Saulo Tiossi. Os dados da Conab apontam um crescimento da área plantada para este ano de 9,7%, bem acima da projeção feita pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, que mostra um aumento de 2,69%. A entidade afirma que realiza os levantamentos em campo, diferentemente da Conab, e que a Companhia Nacional de Abastecimento superestimou a produção de arroz para confundir o mercado e intervir no preço. Divergência que prejudicaria desde produtores até varejistas e que, segundo o setor, poderia custar bilhões de reais ao país. Em nota, a Conab refutou qualquer possibilidade de manipulação dos dados e disse que os técnicos vão voltar a campo nos próximos dias, depois da semeadura do arroz, feita no começo do mês. As novas projeções serão publicadas no relatório que sai em fevereiro. A Conab informou ainda que o monitoramento por satélites, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, poderá esclarecer qualquer dúvida quanto à área plantada. O episódio abre uma nova crise entre produtores gaúchos e o governo. Em 2024, a divergência foi causada pela decisão do Ministério da Agricultura de importar arroz, alegando riscos de desabastecimento e de alta do preço depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Na época, a Conab chegou a realizar um leilão. Pouco tempo depois, suspeitas de fraude levaram à anulação do certame. À frente da Companhia Nacional de Abastecimento está Edgar Preto, uma das principais lideranças do PT do Rio Grande do Sul e candidato a governador em 2022. Nesta semana, em entrevista ao CNN Money, ele defendeu que a Conab tenha mecanismos para influenciar no controle dos preços agrícolas internos. Sabe que a Conab voltou a cumprir com a sua missão, voltamos a fazer estoques públicos. Na hora que cai o preço para o agricultor, a Conab compra, bota o preço mínimo no mínimo, porque é a garantia de que não vai ter prejuízo, fazendo estoques públicos no momento que oscila o preço para os consumidores, você tendo essa produção, bota no mercado e equilibra os preços. Ô Graner, dá para trabalhar e vincular bastante esse episódio com o episódio do leilão do ano passado do arroz, né? Dá sim, Caio. Esse é o problema que esse tipo de política traz. Assim, não dá para dizer que política de estoque é errada, não faz sentido. Faz sentido, tem lógica. O problema é que na hora de executar, as coisas são bem mais complicadas. Então vai ter sempre contestação nesse tipo de política. Ou vai contestar o preço, vai contestar a quantidade, a estimativa, vai contestar em que horas que vende, se vendeu no dia certo. Então sempre vai ter contestação. Agora, essa política de estoques é política econômica petista pura e simples, assim, para ser bem franco. Isso está prometido na campanha. Eles entendem isso, inclusive, como uma política auxiliar de combate à inflação, porque aqui no caso da compra você faz para garantir o preço mínimo, gera o estoque. A hora que vem a entre-safra ou uma quebra de safra, os preços começam a disparar, você vende esse estoque. Então, assim, é uma estratégia de política econômica do petismo, ficou maculada naquele episódio do leilão que você mencionou, volta a ser contestada e sempre vai ser contestada, acho que isso vai ser uma constante. Então, é mais uma fonte de atrito entre o governo e o setor privado ali que vem da diferença de modelo de concepção sobre qual é o papel do Estado entre o mercado financeiro, agora no caso dos produtores rurais, sempre vai ter isso. É uma forma de você ver a economia e o papel desse Estado. Então, a gente vai ter sempre essa contestação, vai ter sempre esse tipo de briga, porque sempre tem alguém questionando qual é o preço, qual é a quantidade, qual é o momento de se vender ou de se comprar e se montar esse estoque. E, eventualmente, até você pode beneficiar pessoas, amigos e coisas do gênero em alguns contextos, que foi aquela situação do leilão que a gente lembra aqui no ano passado, né? Agora, só essa mera divulgação ela já gera um impacto, né, no mercado?
Sim, já afeta, porque aí você tem mais um jogador no mercado, né? Você tem mais um comprador, e quando o governo também for vender, mais uma vez você vai ter alguém ali fazendo, afetando o preço, a formação de preço. O mercado é muito dinâmico, tem muitos jogadores, o governo é o governo resolveu ser um jogador nesse mercado. E vai afetar o preço. O anúncio em si já afeta o preço. Eventualmente, você já sabe que vai subir, você compra antes para ganhar com essa subida. Então, assim, você sempre tem uma série de dinâmicas na economia, não só na execução da política, mas no anúncio, na forma como você comunica a sua estratégia, né, Caio? Caio, Oi. você vê que esse episódio do leilão que acabou não acontecendo, mal sucedido, né? Toda celeuma política que gerou, inclusive, deixou uma ferida aberta e que agora você mostrou com a sua informação trazida hoje no site da CNN, como ainda está evidenciada e sem cicatrizar. Mas também trouxe à tona, em seu momento ali, com as inundações no Rio Grande do Sul, um outro problema muito relevante para o agronegócio, muito relevante, que é o seguro rural. Seguro rural está na faixa, tem ficado na faixa ali, não só no governo Lula, no governo Bolsonaro, na faixa de R$1 bilhão. As principais entidades do país, como a CNA, têm cobrado ali um orçamento público ali, para subsidiar o seguro rural na faixa de R$3 bilhões por ano, tem gente que pede R$4 bilhões. No auge da crise no Rio Grande do Sul, das inundações, houve uma pequena suplementação justamente por causa do que estava acontecendo ali no Sul, mas foi um ano super complicado de 2023, da safra passada. Você teve quebra ali em Mato Grosso, com a seca muito mais forte do que normalmente tem. E isso evidenciou que esses fenômenos climáticos estão por aí, seguro rural não é uma besteira, está virando um assunto cada vez mais importante. E aí o que acontece no orçamento de 2025 e no plano safra de 2025? O que acontece? Você tem novamente a repetição de um seguro rural na faixa de R$1 bilhão. Ou seja, mais um atrito com o campo que transcende aquela coisa da política de o agro não gosta do Lula, o Lula não gosta do agro. Não, aqui é um problema real, econômico. Precisa de mais dinheiro para o seguro rural. Ô Grani, de alguma maneira é uma tentativa de intervenção branca, vamos dizer assim, no preço? Não acho que uma intervenção branca é uma estratégia de preço, sim. Assim, de você tentar garantir que o preço não tenha grandes oscilações, nem para cima nem para baixo. Mas assim, é uma intervenção natural de um governo que acredita nesse modelo de política econômica. Tá? Acho que assim, se você pegar numa vertente mais liberal, assim, a Conab no governo passado foi bem menos ativa, né? Tirou bem mais o pé. São concepções. Eu não diria que é intervenção branca, porque na verdade é uma intervenção explícita, assim, é uma intervenção clara dentro de uma estratégia de você tentar reduzir ali a volatilidade, tanto para baixo quanto para cima. É um jeito de ver as coisas. O problema é que, como tem muita gente, sempre alguém pode perder e sempre alguém pode ganhar, então o governo, quando entra nesse jogo, ele tem que estar disposto também a lidar com os questionamentos, com as críticas e com as cobranças como essa que estão sendo feitas, né? Então, assim, vão cobrar, sempre vai ter alguém que não vai ficar satisfeito, seja com o volume comprado, seja com o volume vendido, seja com a estimativa feita. Sempre vai ter alguém insatisfeito e questionando o governo nessa situação.